O cântico novo, o salmo que nós lemos aqui, cantai ao Senhor um cântico novo, todas as terras. Que terras? Ele está falando aí, as terras de Israel. Terra de Efraim, terra de Naftali, terra de Zebulon, terra de Gade, terra de Judá, terra de Benjamim. É esse o sentido, é as terras que foi dividido, Canaã. Todos os povos, aí trazendo para o lado pessoal, nós vemos salmos em que o salmista chama todos os povos, todas as terras, e outros em que ele fala na primeira pessoa. Na primeira pessoa, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ele fala ele mesmo, né? Esse salmo aqui, esse cântico é um cântico pessoal. Forte também, Senhor, a esperança que nos dá, Pai. Senhor, te agradecemos por estar aqui nesse momento, reunidos para ouvir a palavra, cantando belos hinos a Ti, Senhor, por estarmos com saúde, por termos chegado até aqui, Senhor, livres de assalto, de qualquer impedimento, Pai, sobre Tua proteção. Te agradecemos, Pai, porque Te conhecemos, Senhor, e nos ajuda, Pai, a sempre a Te servir, Senhor, a Te amar, Pai, a servir Tua palavra, Senhor, porque só a Tua graça, que não merecemos, é que nos ajuda a cada dia vencer. Em cada momento que nos encontramos, no trabalho, seja na universidade, onde nós estamos, Senhor, Só por Te conhecer, Pai, é que nós conseguimos nos sair de situações difíceis, Pai,
e também conseguimos nos destacar por ser diferente, Senhor. Nos ajuda a continuar, Pai, sempre nesse caminho, para que um dia possamos, Senhor, todos juntos nos encontrar na glória e viver eternamente. É assim que te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. A gente já imaginava que hoje teríamos poucas pessoas, não é? Irmão, nós temos a última informação, pelo menos que eu tive, de que o irmão Rick melhorou. Provavelmente terá alta amanhã, a não ser que aconteça alguma coisa de novo, né? Novidade. Rick já está 2 meses ou mais. UTI, volta, sai, vem para casa, volta para o hospital, UTI, volta. Sai. Então, amanhã provavelmente ele terá alta, se não mudar o quadro. Pai de Júnia colocou o marca-passo, não estava andando com o passo certo, então colocou o marca-passo, já está em casa também, graças a Deus. O filho da irmã Malha, alguns irmãos conhecem, os que são daqui do bairro conhecem, Mazinho. Ele tem câncer e agora, para acabar de completar, está com Covid-19. E ele não saiu para nenhum lugar, a não ser para o médico para tratar desse câncer. Foi por lá que ele pegou, talvez. Então, irmãos, que a gente não cesse nossas orações pelos irmãos enfermos, sabendo que a gente sempre diz, nossas orações não mudam Deus. As nossas orações, quando são feitas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra, faz com que Deus mude as circunstâncias. E a oração fez parte para que houvesse essa mudança de circunstância, pelo poder do Deus glorioso. Muito bem, irmãos, então nós vamos hoje falar sobre o que deve preencher o nosso coração. Pela manhã nós estamos ensinando sobre família, e hoje falamos o que é essa glória de Deus, que glória de Deus está relacionada ao seu poder, à sua onipotência, e como essa glória deve ser ensinada na família para que se manifeste o louvor. Louvor é engrandecimento, elogio dessa glória, desse Deus Todo-Poderoso. Nós vimos hoje de manhã o que é que nossos filhos glorificam muito mais um cantor, seja do que for, seja do mundo de pagode ou do que for, sertanejo, ou seja cantor gospel, do que a Deus. Porque ele não sabe, ele não foi ensinado, não é? Porque glorifica muito mais o Neymar, a ponto de ter como alvo da sua vida ser um outro Neymar. Pois é, porque nós falhamos em ensinar nossos filhos. Então, o que deve preencher o nosso coração? Porque um filho nosso quer ser como o Neymar? Porque um filho nosso quer ser como um cantor de pagode, não sei quem, ou cantor gospel que seja? Porque ele não foi ensinado o que é que deve preencher o seu coração de fato. Esse Deus glorioso, que quando a gente conhece e sabe do seu poder e da sua glória, não há espaço para eu querer colocar Neymar como meu modelo. Então, o que deve preencher o nosso coração? Filipenses 4, de 4 a 9. Filipenses 4, de 4 a 9. Nas aulas do discipulado nós falamos muito sobre esses versículos aqui, esse assunto que nós vamos ver hoje, nós já tratamos nas aulas, mas eu sei que ninguém lembra mais das aulas, né? Ou poucos lembram. Filipenses capítulo 4, a carta da alegria escrita por um preso, encarcerado. Nós vamos ler do versículo 4 ao 9, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe
ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que vocês aprenderam, o que viram em mim, ele disse aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Muita moral o apóstolo dizer um negócio desse. Então, queridos, olhem só. Segundo os estudiosos seculares, e nesse assunto eu me incluo, né, nas ciências das religiões, a nossa era, chamada de pós-moderna ou pós-modernidade, já está até mudando, já está virando para pós-cristã, ela envolve uma série de outras eras. Por exemplo, vivemos na era da ansiedade, todo mundo ansioso. Vivemos na era do estresse, é todo mundo estressado. Vivemos na era da depressão, meio mundo de gente deprimida, até criança hoje entra em depressão. Negócio que era privativo dos velhos, digamos assim, porque já está sem força, sem ter o que fazer, fica deprimido. Criança deprimida hoje. Vivemos na era do descartável, vinha falando com Edna no carro. Vivemos na era do descartável. Todos vivem ansiosos, estressados e chegam à depressão. O tempo não dá mais para fazer todas as coisas que queremos. Não dá mais para a gente amealhar as coisas que nós queremos. Corremos de um lado para outro e não dá mais tempo sequer de lutar para adquirir as coisas que nós julgamos que são necessárias para nós, para a nossa suposta felicidade. Nós vemos propaganda que você vê assim, dá vontade até de rir. A sua felicidade é comprar na loja tal. Não é aquela? Magalu, é. Você quer ser feliz, vai comprar na Magalu. Quer ser feliz, tem o carro da marca tal. Mas que coisa, esses caras estão pensando que a gente é idiota. O pior é que somos mesmo, porque acreditamos nisso. Então, reparem bem, as coisas que nós julgamos que são necessárias para a nossa felicidade, a gente vai lutar por isso de qualquer jeito, e o tempo não dá mais. As 24 horas do dia não são mais 24 horas. Nessa correria contra o tempo, nada mais tem valor absoluto. Os valores mais basilares de uma sociedade, como moral e ética, por exemplo, isso não existe mais praticamente. Tornaram-se fluidos, escorre entre os dedos. Há um autor, morreu agora há alguns anos, Zygmunt Bauman, é um sociólogo polonês. E ele tem vários livros, eu tenho em casa, vários livros dele que ele fala, o amor fluido, né? Tudo é fluido. O amor fluido, a moral fluida, tudo escorre entre os dedos, não há mais consistência. E ele diz, embora não tenham perdido suas características, não tem mais consistência, ficou fluido, escorre entre os dedos. Então que coisa, irmãos? Ele chama, na verdade, esse período pós-moderno que foi tão falado há alguns anos atrás, ele não chamava de pós-modernidade, ele chamava de modernidade fluida. Não tem consistência. Irmãos, que coisa triste. Os valores escorrem com tanta facilidade que todas as coisas passam a ser descartáveis, inclusive as pessoas. Maguinha, você está me perturbando. Então, sabe, até as pessoas passam a ser fluidas. Só servem para a gente enquanto nos são úteis. Na hora que deixam de ser úteis, nós descartamos, inclusive pai e mãe. Inclusive pai e mãe, nós descartamos. Encosta numa casa de um asilo, de alguma coisa. Desligar? Então desligue, Maguinha. Mas resolva e resolva. Mais uma vez, senão ele não apaga. Então, irmãos, Jesus não disse isso? Por aumentar a iniquidade,
no final dos tempos o amor se esfriará de quase todos. Jesus não disse isso. Então eu não me espanto, eu sou estudioso nesse assunto e não me espanto. Mas nada me causa... Não, eu sei que é assim. Não está na Bíblia? Eu sei que é assim. Então, irmãos, até as pessoas seguimos a deriva, sem rumo certo, o medo do futuro. A única certeza que temos é de que precisamos correr para adquirir as coisas, para adquirir bens, para ter posse inclusive de pessoas, enquanto elas nos forem úteis. Fique isso bem claro. Depois nós descartamos. Então por que isso, irmãos? Por que tanta ansiedade? Por que tanto estresse, tanta depressão? Exatamente porque não temos certeza de nada. Não conhecemos o Deus da glória, não conhecemos a sua palavra. Aí vivemos que nem o mundo, tudo crente, né? Tudo ansioso do mesmo jeito. As famílias do mesmo jeito. Só tem um crachá, sou crente. Não temos certeza de nada, temos medo do futuro. E isso não tem nada de novo. Porque hoje, que hoje o quê? Sempre foi assim. O que tem mais hoje do que antes é a quantidade de agentes sociais. Então, obviamente, há muito mais pecado em termos de quantidade, mas em termos de qualidade, não. O pecado é o mesmo pecado de Caim, que matou o irmão Abel. Não tem diferença nenhuma, não. É o mesmo pecado. O mesmo pecado de Eva, que desobedeceu e foi comer do fruto, e Adão, babaca, foi atrás dela também. Então, irmãos, é o mesmo pecado, não tem diferença nenhuma, não. Embora se diga que isso é uma característica do nosso tempo, não é não. Até mesmo os discípulos de Jesus, quando ainda estavam com ele, demonstraram ansiedade com relação ao futuro. Que comeremos, que beberemos? E ouviram do mestre: não andeis ansiosos em vossas vidas por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. João 6, 25 em diante. Viram como isso não é novo? Você vai estar preocupado com o dia de amanhã? Isso não é novo. O discípulo de Jesus, ao lado dele, demonstrou essa ansiedade. Então o que aumenta hoje? A quantidade de agentes ansiosos. Só isso. O conhecimento é o mesmo. E o desconhecimento que gera todos esses problemas, ansiedade, estresse, não sei o que, depressão, também é o mesmo. Desconhecimento do Senhor e da sua glória. Então, irmãos, preocupados com o futuro, deixamos de viver o presente. Quantas vezes a gente já falou isso aqui? Desprezando o ensino do mestre: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia da manhã. Atenção, isso não é sugestão de Jesus, não, isso é uma ordem. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, a cada dia, a cada instante, o que nós devemos buscar é a glória de Deus, é o poder de Deus. Isso não é poder para curar ninguém, nem fazer milagre, não é poder no sentido de conhecimento para obedecê-lo. É isso que é o poder do crente. É a obediência com base no conhecimento. A glória de Deus no crente é o conhecimento desse Deus. O que esse Deus fez, fará, pode fazer. É isso, conhecimento de Deus. A cada dia é isso que eu tenho que buscar. Essa é a minha prioridade zero. Primeira prioridade, antes de qualquer coisa, é isso que eu devo buscar. As outras coisas serão acrescentadas. Aí, amanhã, e apenas amanhã, eu vou me preocupar com o dia de amanhã. Eu vou cuidar dos problemas de amanhã. Não há por que nos preocupar com problemas que não aconteceram e na maioria das vezes não acontecem. Isso aí é provado também em pesquisas. A maior parte das coisas pelas quais nós sofremos, de véspera, como se diz, não acontece. E eu sofri feito um leso, como a gente diz aqui na Paraíba, feito um abertado, por um negócio que nem acontece. Obviamente, irmãos, isso não quer dizer que nós não devemos planejar. Não quer dizer que nós não devemos prever algumas coisas que podem acontecer, problemas reais que podem acontecer para a gente se desviar deles. Não quer dizer que a gente não possa, diante de alguma coisa que não deu certo no nosso planejamento, rever
o que foi planejado e mudar, isso não tem nada a ver, isso aí é para fazer também. Agir sem fazer um planejamento e sem ter uma avaliação do que está sendo feito com base no planejamento, isso é insensatez. Usando uma palavra mais comum, burrice. Por quê? Porque o Senhor Jesus também dá ensinamentos acerca disso. Lá em Lucas 14, de 28 a 31, ele diz: quem é o louco que se mete para construir uma torre sem antes ver se ele tem todo o material, se ele tem todos os recursos para terminar essa torre? Senão ele vai começar a parar na metade e vão ficar mangando dele, como se diz aqui na Paraíba. Vai, abestado, começou a fazer um negócio e não dá conta de terminar. Eu fico muito triste quando eu passo numa obra, lá perto de casa tem mais de uma, obras grandes, edifícios grandes, a obra parada. Foi o que houve ali. Ou falta de planejamento, ou problema legal, com prefeitura, com CREA, com não sei quem, com algum órgão que embargou a obra do cara lá e ficou lá. Houve falta de planejamento. Quantas pessoas compraram apartamentos na planta e agora estão lá há anos, a obra parada, obra gigante, 2 prédios grandes de quase 40 andares cada um. Digo, meu Deus do céu, as pessoas que compraram um apartamento desse prédio aí estão vivendo uma angústia só. Vai fazer o quê? Então aí Jesus disse: esse cidadão não planejou essa obra dele direito. Ele não levou em consideração problemas que podem acontecer até de ordem governamental. Crises, como nós tivemos agora do coronavírus. Tivemos não, estamos tendo. Então tem que planejar, o ensino é esse. O texto que lemos nos fala de alegria, precisamos conhecer o nosso Senhor e o seu ensinamento retransmitido pelos seus apóstolos. Exatamente, irmãos, porque esse texto aqui nos fala de alegria, ele nos fala de ansiedade, ele nos fala de paz, tudo com base no conhecimento de Deus. Sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo sabia o que era ansiedade. Ele viveu uma situação de extrema ansiedade, quando ele estava em Troade e mandou Tito levar uma carta aos Coríntios. Está lá escrito. Ele ficou tão ansioso para saber qual seria a reação dos coríntios, porque a carta era uma carta disciplinadora. Ele ficou tão ansioso que diz lá que ele não conseguiu sequer pregar o evangelho. Havia portas abertas para ele pregar o evangelho a partir de Troade e ele não teve paz para pregar o evangelho. Se mandou, foi encontrar Tito na Macedônia, quer dizer, em volta lá do mar Egeu. Ele foi bater na Macedônia, onde fica Filipos, Tessalônica. Ele foi bater ali. Tito tinha ido, dado a volta para entregar a carta em Corinto. Ele não aguentou. Então repare, o apóstolo de Deus, ele sabia o que era ansiedade. Ele ficou tão ansioso, está escrito, que ele sequer conseguiu pregar o evangelho. Que coisa impressionante, irmãos. Que coisa impressionante. Então, sem dúvida nenhuma, o apóstolo sabia o que era ansiedade. Quando ele escreveu aqui esses irmãos, ele sabia o que estava ensinando. Ele sabia que para nos guardar da ansiedade, devemos nos alegrar sempre no Senhor. O que indica conhecimento do Senhor. 4 e 5. Cadê? Onde é que eu estou aqui? Voou o negócio aqui. Filipenses, essa história de apaga para cá, vira para lá, mudou aqui. 4 e 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, irmãos, a partir do conhecimento de Deus, devemos ser moderados. O que é moderado? Devemos ser pacientes, compreensivos, generosos, tolerantes com o próximo, segundo o exemplo e a ordem do Senhor Jesus. Por quê? Porque perto está o Senhor. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu conheço a sua glória. Eu conheço o seu poder. Não é Ele que está dirigindo minha vida? Então, sabendo que o Senhor está sempre perto de nós, cuidando de nós, ao invés de dar lugar à ansiedade, como ele ensina aqui, devemos orar ao Senhor, seja qual for a situação. Por isso o apóstolo fala em oração, de petição, súplica, ações de graça. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu lembro que na aula, quando a gente tratou desse assunto, eu disse, o homem aqui não está falando de vários tipos de oração, não.
Ele está falando que a oração deve existir em qualquer circunstância. Se for súplica, será súplica. Se for ação de graça, será ação de graça. Mas não tem vários tipos de orações. A oração é uma só, feita com base no conhecimento de Deus. Aí eu vou orar conforme a vontade de Deus, de acordo com a necessidade, de acordo com a situação. Não é que tem vários tipos de oração, não. Então, irmãos, olhem só. Isso foi ensinado na aula quando nós tratamos de oração, não é? Podemos observar o ensino do apóstolo, que a ansiedade está colocada aqui em oposição à paz. Quem não tem paz está ansioso, de alguma forma. E que a situação, tanto a ansiedade quanto a paz, estão vinculadas ao conhecimento ou ao desconhecimento de Deus. Esse conhecimento, portanto, é determinante daquilo que preenche o nosso coração. Nós estamos falando aqui... Maico, acende esse negócio aqui que eu estou começando a suar aqui. Estou começando a ficar muito quente, por favor. O que é que preenche o nosso coração? Mais um, Maico. Agora, mais um. Pronto, ele vai funcionar. Então, irmãos, o que é que deve preencher o nosso coração? Como é que eu vou preencher o meu coração com o conhecimento de Deus se eu não tenho conhecimento de Deus? Isso é impossível, isso é impossibilidade. Então, olha, prestem atenção, irmãos. Prestem bem atenção. É determinante do que vai preencher o meu coração o conhecimento que eu tenho de Deus, ou o desconhecimento de Deus, é determinante do que é que vai preencher o meu coração. O sábio Salomão ensina o seguinte: como imagina sua alma, assim é o homem. Provérbio 23:7. Ou seja, se você pensa muito em determinada coisa, esta coisa é o elemento indicativo do que é que preenche o seu coração. Atenção, meninos apaixonados. Não consegue sequer estudar, pensando na namorada o tempo todo, não sai do coração, não sai da cabeça o tempo, não consegue nem estudar, não consegue nem comer, nada. Pois é. Então, aquilo que preenche o seu coração, isso é determinante de como você vai estar, se ansioso ou em paz. E o que preenche o seu coração, o conhecimento de Deus ou não, é determinante do que é que preenche o seu coração. Em que você pensa o tempo todo, irmão, em ter bens, em ganhar mais dinheiro, em ser feliz comprando lá na Magalu, em ter o carro tal porque me deixa feliz. Então provavelmente você não tem Deus no coração, e por isso não tem paz, e vive ansioso, porque vive cobiçando as coisas deste mundo. E está escrito aqui em João, está escrito em Tiago: quem quer as coisas do mundo não tem Deus. Querer as coisas do mundo quer dizer você não quer Deus, porque amizade com o mundo implica inimizade com Deus. Isso está escrito. O Senhor Jesus, irmãos, também nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, se um problema o está dominando, você externará isso em ansiedade clara, o tempo todo falando para os outros. E obviamente isso é indicativo de falta de paz. Você não tem paz. Por outro lado, se você tem discernimento do problema, tem conhecimento de Deus e confia em Deus, você terá paz e externará isso, como o homem diz aqui, com oração de petição, se for o caso, oração de súplica, se for o caso, oração de ações de graça, se for o caso. Olha, irmãos, eu acho que todo mundo aqui conhece, ou já teve experiência, ou tem essa experiência diária, de conversar com uma pessoa idosa, e dentro de muito pouco tempo da conversa, essa pessoa idosa entra no campo das doenças. Aí lascou-se, como a gente diz na Paraíba, aí lascou-se, aí é só doença. É doença disso, é não sei o que, é doença isso, é porque eu fui no remédio tal, porque não sei o que. É isso que preenche o coração dessa pessoa. Ele só pensa nisso o tempo todo, e não consegue se livrar disso. Está faltando o que nessa história aí? Deus. Está faltando... E essa pessoa às vezes é religiosa, daqui da igreja, de qualquer igreja. Está faltando conhecimento de Deus. Ele não sabe que perto está o Senhor.
Por isso que o que está perto dele é as doenças. É o médico tal, é o remédio tal, é não sei o que. É só isso. Caramba, quando eu converso com uma pessoa assim, eu digo, meu Deus do céu, está complicado. Quando é a pessoa que eu tenho intimidade, eu digo, pode parar. Não vem com negócio de doença para cima de mim aqui, não. Então, irmãos, prestem atenção. Nós temos que prestar muita atenção a estas coisas. No domingo passado, vocês lembram que nós pregamos o Salmo 13 de Davi? E podemos ver esta realidade na vida daquele servo de Deus, que ensina muitas coisas a gente. A princípio, segundo o Salmo que nós lemos, ele demonstra incompreensão. Ele demonstra angústia. Então ele apresenta a sua súplica a Deus. Nós lembramos da pregação. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O Senhor vai me deixar nessa situação. Na sequência, porém, nós vimos que o salmista não apenas apresentou o problema a Deus, mas entregou-se em total confiança ao Senhor, passando a louvá-lo. É assim que termina o salmo. Por que ele está louvando a Deus? Porque a Deus pertence toda a glória. O que quer dizer glória? Sinônimo de todo o poder, sinônimo de onipotência. Então eu vou confiar no meu Deus. Ele até começou perturbado. Senhor, olha como eu estou. Aí depois começou, mas ao Senhor pertence o poder. Aí começou a louvar o Senhor. Pronto, resolveu o problema dele. Então, irmãos, olhem só. Não há nenhuma dúvida que foi o conhecimento de Deus que determinou aquela mudança de atitude do salmista. Foi o conhecimento do Senhor que lhe deu segurança e paz. Num momento de tremenda angústia, estava sendo perseguido por inimigos que queriam matar. Então, irmãos, semelhantemente falando sobre o exemplo do próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo ensina que ele, Paulo não, foi Pedro, mesmo diante das angústias, está escrito que ele entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2,23. Então observe que mais uma vez, o Senhor Jesus não entregava ao Pai só o problema, ele entregava-se ao Pai em total confiança, porque sabia que estava sob o cuidado de Deus. Como o salmista, como o profeta de Deus, apóstolo, ensina aqui, perto está o Senhor. Esta é a base sobre a qual o apóstolo Pedro ordena aos irmãos aos quais ensinava, aos irmãos da dispersão, perseguidos por Nero, diante de horríveis provações pelas quais passavam, sendo pregados em cruzes, sendo queimados em postes, dizendo que eles deviam descansar. Olha a situação que eles estavam. Deviam descansar no Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. O homem estava ensinando a mesma coisa que Paulo está ensinando aqui. Não andeis ansiosos, perto está o Senhor. Somente quando conhecemos o nosso Senhor e lhe entregamos tudo em oração, há um cântico, há um hino nosso que diz isso, nós entregamos tudo em oração. Rick gostava de me pedir para cantar esse cântico há algum tempo atrás, depois eu acho que até ele esqueceu, um hino bonito. Então, irmãos, quando lhe entregamos tudo em oração, ao invés de ansiedade, podemos experimentar, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O que é que ele diz antes? Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pelas súplicas, sempre tudo com ações de graça. Pois é, aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Agora preste atenção, irmãos. O apóstolo fala de entendimento, fala de coração e fala de mente. Quando a nossa mente vagueia sem entendimento, ela pode levar o coração a aninhar ansiedade, apreensão, angústia que vai chegar na depressão ou qualquer outro sentimento que nos roube
a paz de Deus. Quando temos entendimento, quando somos capazes de afirmar, como Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu não sinto não um tremelique, porque o pastor disse lá uma frase bonita, eita, senti aqui um tremelique. Não, eu sei o que eu sinto tem que estar debaixo do guarda-chuva do que eu sei. Sentir, sem saber, isso é só emocionalismo. Olhe como fala aqui, né? Em entendimento, compreensão da coisa, como Davi. Quando eu sei em quem tenho crido, irmãos, então, e somente então, eu poderei preencher a minha mente com aquilo que é saudável e agradável a Deus, versículos 8 e 9. Finalmente, irmão, depois dele ter ensinado isso, como é, finalmente, tudo que é verdadeiro, eu já preguei uma vez só nesse versículo aqui, faz muito tempo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, como o apóstolo sabe, irmãos, a nossa mente pode nos pregar peças, digamos assim. Então ele nos incentiva a não deixá-la ocupada com outras coisas que não sejam as virtudes de Deus. O que é que está ocupando sua mente? Tem a ver com isso aqui? Não. Trate de mudar. Trate de mudar. Lembramos aqui mais uma vez, já pregamos aqui nesse texto mais de uma vez, Paulo já pregou, me lembro, Romanos 12:2, que nós devemos mudar. Não vos conformeis com o presente século, mas pela renovação da vossa mente. É isso que eu tinha, o conhecimento que eu tinha, as coisas que eu me preocupava quando era simplesmente do mundo. Agora não, agora eu sou cidadão do reino do céu. Eu também sou desse mundo, mas já sou cidadão do reino do céu. Então eu tenho que trocar o conhecimento que eu tinha, o carro novo, comprar na Magalu, não sei onde, para me fazer feliz. Isso é mentira. Eu vou botar agora as coisas de Deus, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é perfeito. É isso que eu vou preencher agora a minha cabeça. E como é que eu vou me preencher minha cabeça com isso? Se eu estudar a palavra de Deus. Não há outro jeito, irmãos. Não há outro jeito. Somente vindo para culto de domingo não resolve. Isso não resolve. Até porque as pregações, em quase toda a sua totalidade, são simplesmente peças de homilética para impressionar a galera. Quase todas. Dificilmente você vê uma pregação que é uma aula. É isso que é pregação, na verdade, é ensinar a Bíblia, é isso que é pregação. Mas os caras fazem uma peça que qualquer advogado faz, qualquer psicólogo faz, qualquer político faz. Pode botar qualquer um político corrupto, o mais corrupto que você conhecer. Se você der um texto da Bíblia para ele, você é meu amigo, olha, você vai na minha igreja lá, você vai na minha igreja e você faz uma pregação nesse texto aqui. Pode ter certeza, o cara vai fazer uma belíssima pregação. Por quê? Porque esse cara estudou homilética. Ele estudou como falar em público. Todo político faz esses cursos. Ele vai saber fazer uma pregação aqui que vai encantar todo mundo. Se você chegar num político daqui, e levar ele lá para o Pará, ninguém conhece político daqui da Paraíba, um cara que é bom de prédica, leva esse cara lá para o Pará, com uma igreja grande, anuncia na igreja que você vai levar um grande pregador, homem poderoso, político safado, corrupto aqui, todo mundo conhece. Leva ele lá para o Pará onde ninguém conhece, e anuncie lá que vai chegar o pregador, homem poderoso na palavra de Deus, e mande esse cara fazer uma pregação lá. Você vai ver a quantidade de glória e aleluia que vão gritar lá. Quando ele disser, levante a mão quem aceitar Jesus, uma multidão vai aceitar Jesus. Pois é, o homem simplesmente sabe fazer uma prédica. O homem aprendeu homilética. Qualquer advogado estuda homilética. Todo advogado, aliás, tem que estudar homilética. Político estuda como falar em público, como impressionar as pessoas. Muitos deles fazem, inclusive, muitos são psicólogos, inclusive, e muitos fazem o curso de, esqueci agora o termo, exatamente como manipular as pessoas com o discurso. Eu fiz esse curso.
Esqueci agora o nome do curso, depois eu lembro. Então, irmãos, é preciso saber. Lembram? O homem é o que ele pensa, como Salomão disse. O homem é o que ele pensa. Por isso, como também ensina Paulo em Romanos 12:2, repito, devemos sempre renovar nossa mente com base no conhecimento do Senhor e não com base nas coisas do mundo, substituindo o conhecimento do velho homem, o conhecimento do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e da sua maravilhosa salvação. Ah, se o povo de Deus, chamado povo de Deus hoje, chamada igreja, ah, se os pais ensinassem os seus filhos desde o ventre quem é esse Deus, criassem esses filhos focados na glória, no poder do Senhor e não nas coisas do mundo. Quantas vezes eu digo isso para vocês aqui? Nós botamos os filhos nos melhores colégios, pagamos professor de reforço, botamos em curso de inglês, aula de piano, aula não sei mais o que, tudo com vista nas coisas desse mundo. Não há um único pai aqui, nem em canto nenhum, que gaste 1 hora ensinando a palavra de Deus ao seu filho. Mas não há mesmo. E então, está aí a igreja o que é. Fazia agora com Boris Casoy, uma vergonha. Porque não sabe quem é Deus, não conhece a glória de Deus, não ensina aos filhos, então eles não vão aprender. Eles vão aprender que eu tenho que ser um bom profissional, tenho que ser um médico, um advogado, não sei o que, para ganhar muito dinheiro. É isso que é ensinado para ele, 24 horas dentro de casa o tempo todo, e um smartphone o tempo todo, não consegue sequer conversar mais com o pai, nem com nada, nem com ninguém. É isso que nós fazemos, irmãos. Pois é, está tudo errado. O que é que preenche o nosso pensamento? Está tudo errado. O que é que deve preencher o nosso pensamento? O nosso pensamento está aqui, falamos agora. É isso que deve preencher o coração de um salvo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz, ó, esse paz aqui está colocado em não andeis ansiosos, está colocado no sentido contrário à ansiedade. O Deus da paz será convosco. Perto está o Senhor. Observe que o apóstolo fala do que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes, conforme o seu ensinamento, que era a replicação do ensinamento do Senhor Jesus, isso praticai. Este é o mesmo ensinamento, irmãos, que diligentemente nós insistimos e lutamos nessa igrejinha há 14 anos e 8 meses para ensinar aos irmãos. Retransmitimos os mesmos ensinamentos aos irmãos. Não há pregação aqui cheia de balangandã, de homilética e de astúcia para impressionar ninguém. Por isso, só nos resta clamar que Deus nos conceda graça, nos conceda força para continuar estudando, para ensinar, e vontade aos irmãos de estudar a sua palavra com a mesma diligência com que é ensinada, e mais graça ainda para poder praticá-la, tendo o tempo todo na nossa cabeça essa palavra do Senhor. É isso que ocupa o nosso pensamento, e assim finalmente nós viveremos para louvor da glória de Deus. Amém.